Vamos lá, então, amores. Aqui na página 19 do livro de Geografia, vocês podem ver as bacias que a gente tinha falado na aula passada. Nesse mapa, a gente consegue visualizar como é extenso, né, o território brasileiro, onde a gente vai ter a presença de rios, né, para a gente poder fazer as navegações e tudo mais aqui dentro. Então, a hidrografia brasileira, ela vai ser muito rica, muito importante transporte para conseguir seguir aí as mercadorias e tudo mais para outras regiões do Brasil. Esses afluentes vão ser muito importantes principalmente para o norte e também para o centro-oeste, tá bom? Então, essas duas regiões aí que vai ser mais importante para o transporte hidroviário, tá? Agora a gente vai falar sobre o transporte marítimo. Como o próprio nome já diz, a gente está falando de transporte no mar, tá? Esse tipo de transporte começou no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, na verdade, com a chegada aí dos portugueses, toda a extração que eles fizeram, primeira coisa que eles foram, né, ali para trabalhar foi por rotas marítimas, porque eles extraíam daqui e levavam para a Europa, tá? Não foi o primeiro tipo de transporte brasileiro, obviamente. Os índios começaram muito antes ali com os afluentes, com a hidrovia, com os rios aqui, né, e lagos e tudo mais, para fazer seu transporte. Mas assim, para o mundo globalizado, foi ali que começou. Como eu falei para vocês, muitos historiadores, pesquisadores do campo das ciências humanas vai falar que a globalização começou com as grandes navegações, né? Então, ali, através do mar, que a gente vai ver que vai ter um grande acesso a comércios fora do país, tá? Então, começa tudo por ali. Então, vamos ver. Transporte marítimo brasileiro. Durante muito tempo, o transporte marítimo foi fundamental para o país, pois era o principal porta de entrada para mercadorias e pessoas. Logo após o descobrimento, vários portos marítimos foram construídos ao longo da costa brasileira. Então, como eu falei para vocês, desde o descobrimento, né? Descobrimento, que a gente vai ter essa rota marítima presente na nossa vida, tá? É importante lembrar que o acesso ao comércio do Brasil era restrito devido ao Pacto Colonial. Somente após o desembarque da família real portuguesa no Brasil em 1808 e o decreto de Dom João VI para a abertura dos portos, as nações amigas intensificou o comércio brasileiro no exterior. Então vocês lembram, né? A gente até falou disso na aula de história. Só quando os portugueses chegaram aqui que vai ter uma comercialização com outros lugares, né? Era muito restrito por conta do Pacto Colonial, porque, afinal de contas, a sua metrópole quer lucrar. Lembrando sempre que vai existir aí, né, meios ilegais e tudo mais, mas não vai ser uma coisa tão presente, porque vai ser bastante fiscalizado, tá? Então, eu quero que vocês grifem aqui. Essa parte aqui. Vocês estão vendo, gente? Hoje eu não esqueci de apresentar. Deixa eu aumentar. Muito bem, então. E por que que vai começar a abrir, gente? Porque a família real estava aqui, não tinham controle sobre Portugal, e aí ficava essa belezinha. Voltando, né? Então, os portos da Bahia de Recife e do Rio de Janeiro eram considerados principais do país, mas não tinha boa infraestrutura. O Porto de Santos, em São Paulo, se consolidou como o principal do país, pois por meio dele grande parte da safra de café era enviada a outros países. Imigrantes chegavam constantemente com a mão de obra para suprir a necessidade das lavouras e posteriormente das indústrias. Muito bem. Que eu quero que vocês grifem, tá? O Porto de Santos até as indústrias.
Atualmente, o Brasil mantém inúmeras relações com outras nações e os portos têm recebido investimentos para modernização, pois muita coisa deve ser melhorada. Então, o problema dos portos brasileiros vai ser a infraestrutura, certo? Então, se eu perguntar para vocês numa atividade qual é o principal problema, nossa, falei super errado, mas acontece, né? Qual o principal problema presente dentro dos portos brasileiros, vocês vão me dizer que é a infraestrutura, tá bom? Tá bem prejudicada. Certo, queridos? Atualmente... Opa, isso a gente já foi. Então, vamos lá. As cargas marítimas e os portos brasileiros. Vamos ver o que ele vai falar pra gente aqui. Para conhecer melhor o funcionamento dos portos brasileiros, é necessário saber antes das áreas de produtoras e do volume de produção do Brasil. Um elemento importante para o comércio de produtos é o fator geográfico. No caso de alguns produtos, a rapidez do transporte é essencial para evitar a deteriorização. Assim, os portos trabalham mais diretamente com os produtos de sua região. Então, gente, não adianta nada, né? Eu ir lá produzir soja, se ela vai ter um período de deteriorização, e aí querer mandar para outros portos mais longe da onde eu tô, porque ele vai acabar estragando no meio do caminho. Então, não vai ser legal, certo? Então, as regiões vão trabalhar muito com na sua região ali, nos portos da sua região, por conta desse problema da deteriorização do produto, certo? Principalmente porque a gente trabalha muito com exportação agrícola, né? Então não adianta a gente mandar para muito longe, não, porque senão não dá tempo. Continuando. Então vamos lá. De maneira geral. Opa. A região centro-oeste e sul destaca-se pela produção de grãos e de carnes, o sudeste pela produção de produtos agrícolas e minério, o nordeste destaca-se pelos produtos agrícolas e a região norte pela extração de minérios. Então, olha aí, vamos lá. Esse aqui é um parágrafo muito importante, que vocês vão colocar um amor, um coração, um chuchuzinho, o que vocês quiserem, tá? Aqui ele vai estar falando do tipo de produção de cada região, certo? Muito importante saber isso, gente, com certeza. Então, vamos lá. Aí aqui vai ter uma relação dos principais portos brasileiros, tá, gente? Olha aí, vários portos no nosso mapinha. Eu vou falar para vocês saberem cada porto? Claro que não. Seria exigir muita coisa de vocês, não é verdade? Não tem necessidade. Mas o que a gente precisa ver, meus amores? A gente precisa ver que grande parte vai estar na costa, porque vai ter muita relação com o mar, tá? Certo, queridos? Tranquilinho? Vamos lá, então. Vamos fazer... Vamos lá, então, pessoas lindas do meu Brasil. Nós vamos observar. O que a gente vai ter aqui? Aquele mesmo mapa que a gente viu no começo da aula, né? Falando da hidrografia brasileira, certo? Das bacias hidrográficas. A gente vai ver aí que tem uma vasta região aí com vários afluentes aí. Então, vamos ver. Observe a grande quantidade de rios e bacias hidrográficas. Você considera que há potencial para navegação? Justifique. O que vocês acham, gente? Página 21. Entenderam? Então, sim, nesse caso, porque as bacias, como elas vão ter grande parte do território preenchida por elas, a gente vai conseguir andar por ali muito mais, tá? Então, por conta disso, sim, vai ter um grande potencial. Certo? Vamos para a 2. Então, na 2 a gente vai ter aqui. O ministro da Pesca diz:
Os maiores desafios da pesca artesanal estão relacionados à participação dos pescadores nas organizações sociais, ao alto grau de analfabetismo e à baixa escolaridade, ao desconhecimento da legislação na base, aos mecanismos de gestão compartilhada e participativa da pesca. Muito bem. Isso foi dito pelo ministro em 2016. Você considera que os rios brasileiros poderiam ser aproveitados não somente nos transportes, mas no aspecto econômico e social, possibilitando fazer da pesca fluvial uma maneira de minimizar a fome da população? Essa aqui, gente, vai ser mais uma resposta pessoal, tá? O que quer dizer toda essa pergunta aqui que o livro fez de uma maneira mais simplificada, tá bom? Ele tá perguntando para vocês se além do transporte, a gente pode utilizar os afluentes para dar para a população alimento através da pesca, para que pudesse, né, gerar uma renda para essas famílias que vão ter em sua característica mais presente a pobreza, tá? Então, como vocês podem ver pelo ministro, o que eles falam desses pescadores, né? Que eles não vão ter muito presente a escolaridade, nem nenhum tipo de informação. E por conta disso, gente, quanto menos informação você tem, você pode ver que mais perto assim da pobreza assim você vai estar, tá bom? Quanto mais conhecimento você tiver, mais distante da pobreza você vai se encontrar. Porque quanto mais conhecimento, melhores oportunidades de emprego e etc, tá bom? Então, vai ser mais uma resposta pessoal. O que vocês acham? Dá para usar os rios de outra forma, além do transporte? Dá para gerar alimento para esse pessoal? Dá para qualificar melhor esse pessoal? O que vocês acham? Em pessoas? Sim, né? Então, como? Você falou assim, eu perguntei, dá para utilizar o rio de outras maneiras que não só o transporte para ajudar essa população mais carente? Aí vocês falaram que sim. Como? Pesca fluvial, meu amor, vai ser pesca nos rios, lagos. Não pesca marítima, que aí seria no mar. Se eles criassem, por exemplo, a pesca da renda, sim. Ok, Laila. A pesca da renda. Então, se tivesse uma organização para regulamentar, para ajudar o pessoal, seria melhor, não seria? Exatamente, dona Yumi. Renda paga impostos, né? Impostos da escola, exatamente. Muito bem, pessoas lindas do meu Brasil. Vamos agora para a página 22. A integração do país no início da colonização foi difícil em função do tamanho do Brasil. Essa situação foi modificada pela instalação de qual meio de transporte? Qual meio de transporte que eu falei para vocês que conseguiu ligar todas as regiões do Brasil? Principalmente também a do Centro-Oeste e a do Norte. Trem, muito bem. Ferroviário, tá? Então, na 3, a resposta vai ser ferroviário. Certo, queridos?
Então, vamos lá. Para responder as questões seguintes, a gente vai ter que ler esse textinho aqui. Leia a notícia. Brasil contrata Exército dos Estados Unidos para planejar a hidrovia do São Francisco. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, órgão do governo federal subordinado ao Ministério da Integração, contratou o Corpo de Engenharia do Exército dos Estados Unidos, USACE, para estudar alternativas que tornem navegável o Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d'água do país e da América Latina. O contrato de 7,8 milhões ou 3,84 milhões de dólares foi assinado em dezembro do ano passado e em março deste ano, os primeiros engenheiros do Exército norte-americano chegaram ao Brasil com a missão de desenvolver projetos que contenham a erosão das margens e facilitem a construção da hidrovia do São Francisco. O contrato tem o prazo de 3 anos em que os engenheiros da USACE devem nos apresentar 12 projetos de assessoria técnica e navegação do rio. São estudos sobre dragagem, controle de erosão, estabilização das margens, geotecnia, entre outros. Diz o G1. O gerente de concessões dos projetos especiais da Codevasf, Roberto Strasser, eles possuem um conhecimento incrível em navegação e queríamos usar. São técnicos que temos muito a ganhar com a parceria. A navegação do São Francisco é extremamente precária e é subutilizada, principalmente na época de estiagem, acrescenta Strasser. O Corpo de Engenheiros Militares dos Estados Unidos foi criado em 1882 para atuação em desastres como enchentes, terremotos, furacões e reconstruções, apoiando as ações militares no Iraque e Afeganistão. É preciso que se explore mais a navegação do São Francisco, além de ter o menor custo por tonelada, o transporte através dos rios tem menor impacto no meio ambiente, afirmou Strasser. Então, vamos ver. Agora na página 23, tá, gente? Porque só o texto foi toda a página 23. Na página 24 aqui. Agora, responda. Que motivos levaram a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba a contratar o exército americano? O que eles queriam, gente? Fazer com que a bacia do Rio São Francisco ficasse navegável, tá? Vai ter partes aí que vão ser bem difíceis para navegação, então o principal motivo, o principal objetivo deles era transformar a bacia de São Francisco um lugar mais navegável, ok? Então, na B vai ser as dificuldades, né? As épocas de estiagem, vírgula, erosões da margem e seu relevo. Certo, queridos? Não, agora eu tô na B. A tá em cima aí, Fê. Certo, queridos? Por hoje é só, amores. Um beijo, um queijo e até amanhã. A gente continua, tá? Repito. As épocas de estiagem, vírgula, erosão das margens e seu relevo. Foi, Diego? Foi. Obrigada. Tchau. Nada, meu amor. Beijo, um queijo. Até amanhã. Tchau, tchau.